A queda do homem. O que aconteceu? Onde foi que erramos? Qual foi o pecado de Adão e Eva? E qual a consequência que nos afeta até os dias que nós estamos vivendo nesse mundo? Eu quero refletir um pouco sobre esse tema na Gênesis, no capítulo 3, que relata como foi que o homem caiu. Está no capítulo 3, versículo 1, dizendo assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos seus olhos, os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que tu me destes por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, aqui tem um relato de como foi essa tragédia da história da humanidade, do nosso pai Adão e nossa mãe Eva, que trouxe consequência até para os nossos dias atuais, e que a humanidade ainda está padecendo por conta do primeiro pecado que os nossos primeiros pais, que foi o início da história da humanidade ou da raça humana, cometeram ali no Jardim do Éden, que trouxe uma consequência terrível. E hoje nós estamos nesse conflito. É um conflito psicológico, é um conflito interno, é um conflito externo, é um conflito entre pessoas, de relacionamentos, é um conflito entre nações, entre povos, entre culturas, guerras, é insatisfação, e é discórdia, e é ódio, é assassinato, e é criminalidade, e é a falta de Deus, e é um homem separado de Deus, independente de Deus, vivendo a sua própria vida e sofrendo as consequências das suas más escolhas e pagando o alto preço pelas consequências dos seus pecados, pelos seus crimes, pelos erros que comete, porque nada fica impune aos olhos do nosso Criador. Mas, analisando aqui o capítulo 3, para a gente entender, a gente tem que começar primeiramente compreender o significado do que é pecado. E não existe melhor conceito para definir o pecado do que o que o apóstolo João, em sua primeira epístola, lá no capítulo 3, versículo 4, define, quando ele diz assim: o pecado é a transgressão da lei. Está em 1 João 3, 4. Então o pecado é a transgressão da lei. Tá, então definido o pecado, qual foi o pecado que Adão cometeu? Nós temos que procurar fazer essa pergunta. Se formos por senso comum, você vai logo entender: não, o pecado foi a desobediência. É o que todo mundo vai dizer logo, vamos dizer, a olho nu, ou no senso comum, ou à vista grossa. Mas se nós formos examinar e refletir, onde foi que erramos? Onde foi que Adão e Eva caiu? Eu digo que a desobediência foi o ápice, tá? Foi a consumação desse pecado. Mas o que levou o homem a esse ato de desobediência é o que acontece com você e comigo todos os dias, é o que acontece com qualquer ser humano que está nesse corpo mortal aqui nessa terra.
todos os dias passamos por esse tipo de situação, e quando chegamos no ato de desobediência, já é a consumação do pecado, já é a transgressão da lei. Mas antes disso vem todo, né, um enredo, uma história que nos empurra, que nos leva a essa tendência, que já somos tendenciosos. Quando a gente olha para uma criança, já vê esse comportamento tendencioso numa criança tão inocente. Por quê? Porque o pecado de Adão já está na natureza humana, né? Foi herdado e passado de pai para filho. Afinal de contas, a Bíblia fala que todos, de igual modo, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, para entender, né, onde foi que caímos, o que aconteceu, né, como isso se deu, e já definido o que é pecado, e que pecado nada mais é do que a transgressão da lei, quando você olha aqui, diz a Bíblia, já nos primeiros versículos, que a serpente era o mais astuto de todos os animais, e a serpente fazia parte ali do convívio no jardim. Então, para a mulher não era estranho estar conversando com a serpente, ela estava ali no convívio entre os animais, e ele, levando em consideração que eles estavam num estado de inocência, de pureza, sem maldade. Então aparece uma serpente e começa a conversar, né, e a perguntar: olha como a serpente é astuta. Isso não foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer da árvore do jardim, das árvores do jardim? E aí Eva vai, né, entrar nesse diálogo. Você vê como o mal é astuto, ele muitas vezes faz parte do teu ambiente, o teu cotidiano, não é estranho a você, e você está acostumado a conviver com esse personagem ali, mas de repente um dia ele vem abordando assuntos que é do teu interesse, assuntos que faz parte dos teus princípios e valores e das tuas crenças, e tentando lhe persuadir de uma certa forma com sutilidade, né? E usando até parte dos conhecimentos que você tem, porque ele também tem esse conhecimento, para poder questionar você. Por isso que eu digo que o primeiro passo em direção à consumação do pecado foi a dúvida, um pouquinho de dúvida, tá? Daquilo que você já tem como um princípio consolidado, como uma ordem divina, como um mandamento de Deus, né, nos seus princípios e valores. Então um pouquinho de dúvida, tá? Porque quando Eva responde para a serpente: olha, não, nós podemos comer de todas as árvores que estão no jardim, porém aquela árvore está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou para que a gente não comesse, nem nela tocasse, porque se um dia nós comermos dela e tocarmos nela, certamente morreremos. E aí a serpente, né, começa a fazer uma negociação. Não é bem assim. Como é o mal muitas vezes vem querendo colocar dúvida, né, e tentando te persuadir a você relativizar suas convicções, relativizar, né, a sua fé, relativizar os seus princípios e valores. Não é bem assim. Ó, Deus sabe que se você comer daquela árvore, você vai ser como Deus, né? Seus olhos vão se abrir, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Então é tudo que está no coração do maligno, ser como Deus, e colocou essa sementinha no coração do homem. E ser como Deus significa se tornar independente, não preciso mais de Deus, então agora eu faço o meu destino, a minha história, as minhas escolhas, Deus não vai mais opinar na minha vida, né? Eu vou viver, né, na independência da minha própria vida, satisfazendo as minhas vontades. Então, infelizmente, colocou no coração de Eva esse sentimento de querer ser independente, de ser igual a Deus, né, de fazer as suas escolhas, tomar suas decisões sem estar perguntando para Deus. Então foi exatamente esse sentimento que foi colocado no coração de Eva, além da dúvida, de relativizar a verdade, de querer questionar a Deus, que é o que a gente vê acontecer na vida de muitas pessoas. Isso nada mais é, irmãos, do que substituir o teocentrismo, ou seja, Deus está no centro da vida de uma pessoa, pelo quê? Pelo humanismo, ou seja, agora o homem passa a ser o centro, não é mais Deus. Deus não é mais o centro da minha vida, não sou mais submisso às ordens de Deus, mas agora é o que? O humanismo, né? Ou seja, eu sou o centro, é a minha felicidade, é a minha vontade, é as minhas paixões, é os meus desejos, é as minhas escolhas, e ninguém pode opinar na minha vida. Afinal de contas, eu sou uma pessoa livre, eu faço o que eu quero, vou para onde quero, e sou eu que decido a minha vida. E é assim, é justamente esse tipo de situação. E aí vem o que? Vem a concupiscência dos olhos, tá? Vem a dúvida, em primeiro lugar, a independência de Deus, que a serpente colocou ali, né, no coração de Eva, e vem em terceiro lugar a concupiscência dos olhos, porque quando a serpente relativiza, coloca dúvida,
quando a serpente vem querer manipular aquilo que Deus falou, distorcendo, induzindo a pessoa, né, a ser independente de Deus, ela também desperta em Eva o desejo de dar uma olhadinha com calma para aquela árvore que está no meio do jardim. Peraí, uma árvore boa, olha que fruto bonito, desejável, diz o texto, a carne foi despertada, uma árvore boa para dar entendimento, né? E aí ela desejou, viu o que é? Concupiscência dos olhos, os desejos da carne, ou seja, agora é a cobiça dos olhos naquilo que Deus proibiu e impôs limites, e é assim que as pessoas agem, e é assim que acontece com cada um de nós, porque nós somos filhos de Adão e Eva, né? É despertado em nós os desejos dos olhos, que é a concupiscência dos olhos, o desejo da carne, a concupiscência da carne, e aí vem essa cobiça, e de repente a gente olha para aquilo que é proibido, para aquilo que não devemos tocar de forma alguma, e vamos quebrando o princípio, os limites, ultrapassando limites, e depois as consequências vêm. E eu posso dizer que o ápice de tudo isso é o que? A desobediência, é a quebra da lei, como define João sobre pecado. Pecado é a transgressão da lei, e o ápice do pecado é a desobediência, a quebra do mandamento, como está em Gênesis 3:6, tomou do seu fruto e comeu, foi o que aconteceu, e é o que diz o apóstolo Tiago, quando ele define e explica como acontece o pecado. Em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz que o homem é atraído e engodado pela sua concupiscência, e que de uma certa forma leva ele ao quê? Leva ele à consumação do pecado, e uma vez o pecado consumado gera morte, tá? E é infelizmente o que acontece conosco, e só nos tornamos o quê? Escravo das nossas vontades, das nossas paixões, dos nossos vícios, né? Nos tornamos o quê? Refém, né, de uma condenação, culpados e sentenciados pela nossa consciência, pelo nosso coração e pela lei divina. O pecado separa o homem de Deus, o pecado condena a alma do homem ao inferno, o pecado traz doença na vida do homem, o pecado trouxe envelhecimento, o pecado condena a alma do homem ao inferno, o pecado, né, afasta o homem de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo de número 59, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Então o pecado ele traz consequências terríveis. Quando você lê o texto, né, a primeira coisa foi o que? Perdeu a inocência, seus olhos se abriram, perdeu a pureza. Isso tem um significado importantíssimo, porque quando você perde a inocência e perde a pureza, então você fica o que? Manchado, mancha a sua alma. O pecado é um câncer, tá? Contamina a sua mente e de uma certa forma joga você nas trevas, e você fica completamente perdido, perdeu a inocência, passa a ver maldade em tudo, passa a ser conhecedor entre o bem e o mal, né? Passa a fazer suas escolhas, mas não sabe fazer as escolhas certas. Quando pensa que está fazendo a escolha certa, aí mete a cabeça na parede, aí vai sofrer as consequências de uma má escolha, de uma decisão precipitada, de achar que estava fazendo a coisa certa e fez a coisa errada, achando que sabia de tudo e não sabia de nada. E é assim que nós somos filhos de Adão, tá? Então perdeu a inocência e perdeu a pureza, tá? Perdeu a santidade. Deus é santo e nos fez santo, mas aconteceu que o pecado, infelizmente, né, trouxe essa situação e essa condição, perdemos a santidade. Em segundo lugar, veio a vergonha, foi exposta. A vergonha de Adão e Eva foi exposta. É o que o pecado faz, expõe nossas vergonhas, né? Muitas vezes condena o nosso coração, e a Bíblia fala: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, né? Traz peso de consciência, nossas vergonhas são expostas, e aí nosso semblante decai. É isso que o pecado faz. Em terceiro lugar, e eles se esconderam da presença de Deus. O peso de consciência, eles sabiam que tinham feito coisa errada. É o que acontece com aqueles que cometem alguma coisa que é errado. Se o pecado não fosse uma coisa tão errada, por que o homem tem vergonha do pecado? Se adulterar é pecado, né? E se as pessoas acham que não é tão pecado assim, por que se esconde? Por que faz as ocultas? Se matar é errado, né? Se roubar é errado. Então as pessoas, a primeira coisa que acontece quando as pessoas vivem uma vida de pecado, elas se escondem, fazem as coisas nas trevas, passam a ser filhos das trevas e fazem as coisas nas trevas, porque os que são filhos da luz vivem de dia e fazem as coisas às claras. Por quê? Porque as suas obras, né, são feitas diante de Deus,
e não tem do que se envergonhar. Mas quem vive nas trevas faz as coisas às vezes escondidas, que vai contrária à vontade de Deus, então são filhos das trevas e tem do que se envergonhar. Então suas vergonhas são expostas. E aí, infelizmente, o que acontece com eles? Eles se escondem da presença de Deus e passam a viver na escuridão, porque a sua consciência os condena, porque vive uma vida de transgressão da lei. Em quarto lugar, essa pessoa passa se está numa situação de condenado, de culpado, consciência pesada, coração pesado. Então Deus um dia vem prestar conta com essa pessoa. Então Deus vem procurar. E aí, onde é que você está? Por que você se escondeu? O que aconteceu com você? Por que você fez isso de errado? Você não sabia que não deveria ter feito? E por que persistiu em fazer? Então Deus vem prestar conta. Não vamos prestar conta a Deus por tudo que fizemos por intermédio desse corpo mortal. Assim como Deus procurou Adão e Eva no jardim, na viração do dia, e veio prestar contas, E Adão se escondeu com vergonha, tá? Por quê? Porque estava com medo. O medo nada mais é do que a insegurança, a incerteza, a dúvida, tá? O peso da consciência, a falta de fé. Então o medo paralisa. A Bíblia fala que quem tem medo não está aperfeiçoado no verdadeiro amor, porque o medo lança fora, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então ele estava com medo, inseguro, consciência pesada, coração pesado, sabia que tinha feito coisa errada, sabia que suas vergonhas estavam expostas, ficou com vergonha de Deus, se escondeu. É assim toda pessoa que vive na prática do pecado. E aí, em sexto lugar, vem o que? A transferência das responsabilidades. Porque uma pessoa, muitas vezes, quando faz as coisas erradas e ele tem que prestar conta, o que ele faz? Se vitimiza muitas vezes, não assume suas responsabilidades, age como agiu Adão. Quase Adão falou: Senhor, quem pecou não fui eu, não, quem pecou foi tu que me deu aquela mulher, aquela por companheira. Foi o que aconteceu. Transferência da responsabilidade, justificativas infundadas, vitimização. Deus falou: Adão, quem te fez saber que estava nu? Aí Adão: Senhor, aquela mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto que não era para ter comido, o fruto proibido. E aí quase ele fala: Senhor, a culpa é tua, não foi minha, tá? Então o que acontece com as pessoas? Em vez de assumir a responsabilidade: Senhor, foi eu mesmo, o Senhor falou comigo, disse que não era para comer e eu comi, fui desobediente, eu estou errado, me perdoe, Senhor, porque eu reconheço que eu falhei e que eu errei, que foi eu que pequei mesmo, porque o Senhor falou para mim que eu não deveria ter pecado nem comido daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a falha foi minha. Mas não, jogou para a mulher. Quando Deus vai prestar conta com a mulher, ela age igual o homem e diz a mesma coisa, comportamento igual. Aquela serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ela sabia também que ela não deveria comer, mas ela foi na conversa da serpente. E quantas mulheres vão na conversa da serpente? O homem foi na conversa da mulher, e Deus vai falar isso na frente para ele: porque ouvistes a voz da tua mulher, tá? E não deste ouvir a minha voz, que disse que não era para comer, então maldita é a terra por tua causa. Aí vem a consequência na terra, na natureza, em tudo, sofre as consequências por causa da queda do homem, e hoje nós estamos nessa tragédia, na tragédia da humanidade, e infelizmente chegamos aqui nesse momento. E quantas coisas poderiam ser evitadas, como era ali no início, quando você olha ali, o homem no estado de inocência, num lugar maravilhoso. Deus começa a proferir o castigo de cada um para a serpente. Deus amaldiçoou ela, dizendo: maldita és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, pó comerás todos os dias da tua vida, por inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Ali nós cremos que já está ali numa linguagem figurada, anunciando o descendente da mulher, o Messias Jesus. Assim como o diabo usou a mulher para induzir o homem à queda, assim Deus também vai usar o ventre da mulher para restaurar e trazer a salvação à humanidade. E o descendente da serpente feriria o calcanhar, do descendente da mulher, e o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é o descendente da mulher. E o descendente da serpente é aqueles que, usados pelo poder das trevas, tentaram tirar a vida de Jesus, achando que estariam vencendo Deus e conseguindo impedir o projeto de salvação para a humanidade. E isso eles não conseguiram. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas, queridos, as lições podemos tirar aqui, tá? Que o diabo não trabalha por atacado, ele trabalha por varejo. Aos poucos vai minando, aos poucos vai induzindo, aos poucos vai seduzindo,
né? Primeiro ele vem, mantém um diálogo, faz parte do ambiente, faz parte da convivência, não é nada estranho, sorrateiramente, sutilmente, vem colocar, não precisa nem dizer que aquilo não é verdade, basta colocar um pouquinho de dúvida, basta despertar um pouquinho, né, dentro de você, um comportamento que não é agradável a Deus, para que você seja uma pessoa independente, para que você faça suas escolhas, tome sua decisão, não se submeta a Deus, nem queira de forma alguma, né, ser limitado por alguma regra, por alguma disciplina, mas seja feliz, vá em busca da sua felicidade. É assim que o diabo vai trabalhando, né, despertando o desejo do homem ser um ser independente, colocando dúvida no coração dele para que ele relativize os seus princípios, seus valores, as leis divinas e, né, induzindo o homem ao que é despertar o que é de mais nocivo na natureza humana caída, que é os desejos excessivos da carne quando não tem limite, que é os desejos excessivos dos olhos que não se farta, né, que é a soberba da vida, a independência, né, que não quer Deus no controle da sua vida, é o homem viver por conta, é o homem tirar Deus do centro, o teocentrismo, colocar o humanismo acima de tudo. Infelizmente é como as pessoas estão vivendo nos dias atuais. E aí no ápice, né, do pecado é a desobediência, a consumação do pecado, a transgressão da lei. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha, né, e nos faça refletir, porque quem não conhece a história está propenso a cometer os mesmos erros do passado e fadado ao fracasso. Então é preciso fazer a releitura da história. Nós estamos aqui relendo, né, o que aconteceu na queda, né, como foi que o homem pecou, qual foi o pecado de Adão, e no senso comum, né, você iria logo dizer que foi a desobediência, mas antes da desobediência, que foi apenas o ápice, né, tem o que? A dúvida, tem o que? Tem independência, que o diabo despertou isso no homem, os desejos excessivos da carne, a concupiscência, e aí vem a consumação do pecado, o ato em si consumado, tá? Porque o homem é engodado pela sua concupiscência, e aí a concupiscência leva o homem a cometer o pecado, e o pecado consumado gera morte, e a morte faz o que? Separa o homem de Deus. O homem foi expulso da presença de Deus, né, e passou a ter que lavrar a terra, e Deus falou para o homem, né, que do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tu tornes ao pó, porque do pó foste formado. Então o homem antes não trabalhava para sustentar a sua família, passou a ter que trabalhar, dar duro, né, a semear a terra, a arar a terra para poder sobreviver. A mulher passou a ter com dores os seus filhos na sua gestação, na sua momento de gerar e dar à luz um filho, e o desejo da mulher seria para o seu marido. E no fim de tudo isso aí, a gente vê que a partir daí do primeiro casal humano veio as tragédias, né? Um filho matando o outro, um irmão matando o outro, o primeiro fratricídio da história da humanidade e o primeiro homicídio, que foi Caim matando Abel, e Adão e Eva testemunhando isso, sabendo que foram responsáveis por ter deixado o mal entrar na vida da sua família, no coração, trazendo essa consequência para os nossos dias. Mas, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos entregou a própria sorte, nem nos deixou nessa condição. Assim como Deus fez a promessa, né, Jesus veio como o segundo Adão, tá? Mas sem pecado, e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Diz a Bíblia que assim como um dia Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus teve que vesti-los com peles de animais. Com certeza um animal foi sacrificado, sangue foi derramado para que o homem fosse redimido, e Deus não desistiu do homem, nem o lançou à própria sorte. Glória a Deus que algum animal foi sacrificado, um cordeiro, para que o homem fosse redimido. E aí nós lemos em João 1,29 que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue foi derramado na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o preço foi pago pela nossa culpa, e ele nos redimiu. E diz o apóstolo Paulo, agora lá em Romanos, no capítulo 5, que justificados pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem obtivemos entrada a esta graça pela fé. Então em Cristo temos a redenção da nossa alma, a salvação, a ressurreição e a vida eterna. Esta é a promessa.
temos que ter consciência que o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que assim como diz em Romanos 5,12, pelo que como por um único homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? E sabendo que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, também diz lá em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus nos oferece o quê? O perdão. E como é que a gente pode fazer isso? É um ato de fé. Jesus veio ao mundo para o quê? Para reconciliar nele mesmo a todos aqueles que se afastaram de Deus. Quando aqueles que depositam a sua fé, crendo que ele é o Messias, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar, então são reconciliados com Deus pelo seu sacrifício naquela cruz, pelo seu sangue derramado para a remissão dos pecados, para a ressurreição da carne e para a vida eterna. E é um ato de fé, é só você acreditar. Jesus falou: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. O mandamento de Deus é este, é a vida eterna. E esse é o mandamento que o Senhor nos oferece. O homem passou a morrer, passou a envelhecer, passou a ter doenças, recebeu uma sentença, foi afastado de Deus, mas em Cristo somos reconciliados, para a ressurreição, para a salvação, para a vida eterna. Se você crê e você quer professar sua fé em Jesus, então abra seu coração. Eu vou fazer uma oração. Convida Jesus para entrar na sua vida. Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua alma. E cele o seu destino para a salvação, para a ressurreição e para a vida eterna. Carimbe seu passaporte para você ir morar no céu. Jesus está de braços abertos para te receber. Afinal de contas, Ele morreu de braços abertos naquela cruz. Ele pagou um preço para a salvação da sua alma. Então vamos fazer uma oração. Convida Jesus para entrar. Creia que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então coloque essas palavras nos seus lábios. Você pode convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu reconheço que sou um pecador e peço perdão a Deus pelos meus pecados. Jesus, me perdoa, lança os meus pecados no mar do esquecimento. A partir de hoje eu quero abrir meu coração e eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará a segunda vez para nos buscar. Senhor Jesus, eu Te recebo no meu coração e eu declaro que Tu és o Senhor e Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida. Faz de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. A partir de hoje, a minha vida, a minha família, o meu lar, eu entrego nas mãos de Deus e declaro a minha fé em Jesus como o Senhor e Salvador da minha alma. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, que Deus te abençoe. Tenha certeza que seu nome foi escrito no livro da vida. Seus pecados foram perdoados pelo amor de Deus e do Senhor Jesus, que pagou o preço do seu pecado, da sua culpa, e agora você tem a vida eterna, porque esta é a promessa de Deus. Quem tem um Filho de Deus tem a vida, quem não tem um Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós que creis no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20 em diante, você vê, esse texto relatando isso. Então que Deus te abençoe. Se essa mensagem fez bem a você, lhe edificou, então escreva aí nos comentários, eu recebo, eu tomo posse, e eu confessei Jesus como meu Salvador. Então, se você acha que foi boa para você, e pode ser boa para alguém que você ama, para trazer luz ao coração dessa pessoa, dar esperança para ela, e um destino certo, eterno para ela, então compartilhe essa mensagem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a compartilhar essa mensagem de fé e de esperança. Então que Deus te abençoe, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.